Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Mais uma nova semana que o Senhor nos presenteia para juntos nós aprendemos a palavra do Senhor. Queridos, hoje o tema do nosso devocional nessa segunda-feira abençoada é Vigia Responsável. Eu quero ler com vocês um versículo de Ezequiel, capítulo 33, o versículo 6, e depois a gente vai ler o contexto também, tá bom? Fala assim: mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, esse foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Tem uma outra versão da Bíblia que eu gosto muito que fala assim: se o vigia vê que o inimigo está se aproximando e não dá o alarme, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Queridos, quando o Senhor me deu esse texto hoje, eu fiquei meditando muito e eu fiquei pensando, você conhece pessoas ou você conhece alguém que nunca vê, nunca enxerga ameaças e nunca enxerga perigos ao redor dessa pessoa? Você conhece alguém assim? Eu confesso para vocês que eu tenho muito receio de ameaças. Eu sou uma pessoa receosa com certos perigos e a partir do momento que eu entreguei minha vida para o Senhor e a partir do momento que eu busco intimidade e relacionamento com Deus, queridos, é impressionante que quando a gente busca isso em Deus, como que o Senhor nos mostra pelos olhos espirituais, o Senhor nos mostra as ameaças e os perigos que estão à nossa volta. Com relação a isso, queridos, eu queria que você pensasse sobre a volta de Jesus. A palavra de Deus é muito clara e ela fala que a volta de Jesus acontecerá. Nós falamos, que esperamos a volta de Jesus, mas será que realmente nós estamos esperando Jesus voltar? Será que você está ciente disso ou será que você está deixando a vida te levar? Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque muitas das vezes a gente pode agir com desleixo quanto à volta de Cristo. Eu gosto muito da Bíblia e se você olhar lá em 2 Pedro, Pedro escreveu assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, para que todos se arrependam dos seus pecados. Queridos, a salvação não é só para mim e para você. A salvação aqui fala que é para todos. O Senhor deseja que todos se convertam e que todos se arrependam dos seus pecados. E aí, sabe o que Deus falou muito comigo, queridos? E aí, o que tem a ver com esse texto que nós lemos? Queridos, a palavra de Deus fala que Deus nos constituiu por atalaia. Você sabe o que é ser um atalaia? Atalaia, queridos, é aquele que vigia, aquele que observa, é o sentinela. Queridos, o Senhor nos constituiu por atalaia, eu e você. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Por isso, queridos, nós temos uma responsabilidade. E aí hoje eu quero que você pense, será que você está ouvindo Deus falar com você? E será que você está sendo responsável com tudo aquilo que Deus tem te revelado? Será, queridos, vamos fazer essa análise, que nós sejamos diligentes, que nós sejamos compromissados com Deus, que nós estejamos preparados para o dia do Senhor, queridos, que nós sejamos vigias responsáveis. Deus não tolera o desleixo. Deus não vai negligenciar se nós ignorarmos os perdidos na morte espiritual. Esse texto, queridos, de Ezequiel 33, se depois você quiser ler com calma a sua Bíblia, dos versículos de 1 até 20, o Senhor fala que a diferença entre o justo e o ímpio, que nós temos uma responsabilidade sobre o ímpio também. Sabia disso? O justo, ele pode, ser justificado por Deus, mas se o justo pecar,
Deus não vai passar a mão sobre a nossa cabeça. Nós responderemos pelos atos de pecado que nós cometemos. Do mesmo modo, se um ímpio, queridos, se esse ímpio está ali no seu caminho mau e a gente fala para ele sobre Jesus, para ele se arrepender dos seus pecados, se ele verdadeiramente se arrepender, o Senhor fala, Deus não tem prazer na morte do ímpio, não, muito pelo contrário. O Senhor quer que o ímpio também se converta do seu mau caminho e viva. Se o ímpio se converter, queridos, o Senhor também trará salvação para ele. Ele não morrerá, mas ele viverá. E eu gosto muito, queridos, que o versículo 20 fala assim: eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos. Queridos, às vezes nós somos falhos com as coisas de Deus. Nós estamos preocupados com o nosso próprio conforto, nós nos relaxamos na nossa posição na batalha, não é mesmo? Mas eu quero te lembrar, queridos, que o inimigo, ele é invisível e ele está a postos. Vamos então acionar esse alarme, queridos, para que as pessoas não morram em pecado, para que as pessoas não tenham uma morte espiritual sobre elas. Talvez hoje, queridos, Deus está te avisando. Talvez hoje Deus está falando contigo, talvez hoje Deus está te dando uma instrução, talvez Deus está te mostrando alguma coisa. E eu quero te pôr para pensar. Você está se posicionando em meio às coisas erradas, queridos? Não fique calado diante daquilo que Deus tem te mostrado, porque nós também seremos cobrados. Queridos, se o Senhor nos salvou, o Senhor também quer salvar aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, que nós possamos estar preparados, que a gente não guarde a palavra de Deus só para a gente, mas que a gente possa anunciar a palavra do Senhor para os outros, para aqueles que estão perdidos por aí. Talvez você fale, nossa, mas na minha volta ninguém quer saber de Deus, é só Jesus na causa. Queridos, realmente é só Jesus na causa, mas você tem uma responsabilidade de orar, de se posicionar. Cuidado com suas atitudes. Que suas atitudes revelem Deus na sua vida, revelem o temor que você tem por Deus. Que as pessoas possam ver que você é diferente, para que você não se contamine com as coisas do mundo, queridos. Em nome de Jesus, que nós possamos levar a sério as coisas de Deus. Porque se nós pecarmos, o Senhor prestará conta de nós também, queridos. O Senhor tem falado muito isso comigo. Se você tem me acompanhado, o Senhor tem falado muito comigo sobre pecado. Cuidado com o pecado, porque o pecado traz morte para as nossas vidas, queridos. Então, em nome de Jesus, que hoje nós sejamos atalaias, vigias responsáveis de tudo aquilo que Deus está falando conosco e que não fique só para nós, mas que a gente possa falar para as pessoas que estão à nossa volta e deixar o Espírito Santo agir e trabalhar na vida deles. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma semana abençoada, uma semana com fôlego de vida que o Senhor nos concede. Meu Deus, nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus, para que o Senhor perdoe os nossos erros, os nossos pecados, a nossa omissão, a nossa falta de posicionamento, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que a gente não quer causar conflito com as pessoas que a gente trabalha ou que a gente convive. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nos posicionar, que a gente possa entender essa palavra, Pai, porque nós somos atalaias do Senhor, que a gente entenda o dever do verdadeiro atalaia, que nós possamos entender que nós somos aqueles que vigiam, que observam, e se o Senhor tem nos dado uma palavra, se o Senhor tem nos dado uma instrução, Deus, nós queremos seguir essa palavra, essa instrução que o Senhor tem dado para nós, meu Deus. Que a nossa vida, que as nossas atitudes não deem brecha para Satanás, mas que a nossa vida e as nossas atitudes estejam de acordo com a vida justificada que o Senhor nos deu. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos ter discernimento nessa semana, meu Pai. Nós queremos estar vigilantes, alertas. Senhor, nós sabemos que tem pessoas à nossa volta que podem morrer se elas não forem avisadas, advertidas. Por isso, Senhor, nos ajude, Deus, a anunciar
tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Deus, que o trabalhar do Espírito Santo venha se mover no nosso meio, aonde a gente estiver, com as pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor venha e opere, Deus, os teus milagres, em nome de Jesus. Nós consagramos essa semana a Ti, meu Pai. Nós consagramos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, Senhor. E nós pedimos, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a temer a Tua palavra e a temer a Tua voz. Nós te bendizemos nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém.